passagens que eu vou colocar no telão. Mas a primeira passagem, para quem quiser abrir, ela está em Isaías 30. A gente vai ler alguns versículozinhos em Isaías. A gente vai colocar aqui no telão também para que todos possam acompanhar. Isaías 30, capítulo 30, versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode colocar no seu coração. E você que não trouxe, pode colocar as suas mãos. E vamos pedir para que Deus abençoe esse momento da palavra. Amém? Nós precisamos ser transformados através da tua palavra. Então venha nessa noite, ó Pai. Venha falar aos nossos corações. E que assim como a tua palavra diz, que conhecerei a verdade vos libertará. Que hoje aqui, ó Pai, vidas vão ser libertas, ó Pai. Vidas vão ser transformadas, vão ser impactadas, ó Pai, através do teu poder, através da tua palavra. Que enquanto, Senhor Jesus, a palavra acontece, ó Pai, que a tua transformação venha ser derramada sobre a tua igreja. Que nós possamos estar aqui com nossos corações abertos, ó Pai. Repreende todo o mal, repreende todo o coração endurecido, Senhor Jesus. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, mas também abre, Senhor Jesus, abre a porta dos nossos corações, para que nós possamos ouvir e que nós possamos escrever em nossos corações a tua palavra, Senhor, a tua verdade. Que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto. Eu te peço que o Senhor me use, Senhor, conforme a tua vontade. Que não venha ser o meu eu, não aquilo que eu quero dizer, não aquilo, Senhor Jesus, que eu quero falar aqui, mas que venha ser o teu Espírito a me usar, Pai. Me usa conforme a tua vontade, o teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. E aqui na palavra diz assim, em Isaías 31. Que aflição espera meus filhos rebeldes? Diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado. Pois, sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Os que escondem-se nele serão humilhados. Ontem, na verdade hoje de manhã, quando eu orei a Deus e pedi uma palavra para a igreja, Deus me deu essa palavra, né? Eu li o capítulo inteiro de Isaías 30, e ali Deus ele vai falando coisas ali que o povo estava fazendo, porque o povo estava ali passando por um momento de conflito, um momento de guerra. Só que, ao invés do povo ali buscar o Senhor, uma direção de Deus, aquilo que Deus queria que eles fizessem, eles começaram a agir por conta própria. Eles começaram a agir ali pela ideia da cabeça deles. E ali, como eles tinham como referência de poder, de autoridade ali, o povo do Egito, ali Faraó, por conta das suas riquezas, por conta dos seus cavalos, eles começaram ali a ir até Faraó, né? E ali a palavra fala que eles andam por caminhos ali, que eram ali perigosos, eles se colocam ali em risco para obter essa aliança. Só que essa aliança, esse trato que eles estavam fazendo com o Faraó, não era da vontade de Deus. Porque aqui a passagem deixa bem claro que em momento algum eles consultaram, eles foram perguntar a Deus se aquilo era da vontade do Senhor. Porque poderiam ter uma ideia, mas o certo era consultar ao Senhor para ver se Deus estava de acordo com aquilo. E aqui Deus ele mostra para a gente que não, que aqui Deus não estava ali de acordo. E aí ele fala que já que eles estavam agindo por conta própria, eles iriam ali sofrer as consequências daquilo. E aí, quando eu li essa palavra, a primeira coisa que Deus falou no meu coração, eu fiquei pensando assim, com tantos povos ali, para o povo de Deus fazer uma aliança, com tantas pessoas ali que eles poderiam pedir ajuda, eles foram pedir ajuda justamente para o povo do Egito. E aí a gente já sabe que quem era o povo do Egito? O povo do Egito foi quem durante anos escravizou, bateram, mataram ali, se aproveitaram ali do povo de Deus. E aí a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi isso, que justamente ali, quando o povo, porque aqui é Isaías, o povo ali já tinha sido liberto, já tinha passado pelo mar, já tinha vivido ali o maná,
já tinha chegado na Terra Prometida, tantas coisas ali, eles já tinham vivido com Deus. E ali, no momento de dificuldade, a primeira coisa que eles pensam em fazer é voltar para quem ali um dia escravizaram eles. E ali eu fiquei pensando muito na nossa vida, né? Eu fiquei pensando nos dias de hoje, porque quando a gente lê, a gente olha isso e a gente acha que é um absurdo. A gente fica indignado. Porque como que o povo que um dia foram libertos ali do Egito cogitam a possibilidade de fazer aliança, de fazer parceria, justamente com quem um dia escravizaram eles? Só que você olhando assim, você fica indignado. Só que aí você não para pensar que às vezes na sua vida você é igual esse povo. Porque um dia Deus te libertou das mãos do diabo. Um dia você vivia lá como escravo, você sofria na mão do inimigo, você comia ali o pão, literalmente o pão que o diabo amassou, e ali Deus te liberta, Deus ali te salva, Deus faz milagres na sua vida, Deus te restaura, e aí, na primeira dificuldade, no primeiro problema que você enfrenta, ao invés de você dobrar o seu joelho, buscar o Senhor e pedir a direção para Deus, você começa a agir por conta própria. Você começa a agir pelo aquilo que você acha que é certo. Só que a gente precisa entender que a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Para que a gente não tome decisões precipitadas, para que a gente não tome decisões erradas, a gente precisa alinhar a nossa vida, as nossas decisões nas mãos do Senhor. Porque é Deus que vai nos direcionar. Quando você tiver uma ideia que não for da vontade dele, que for dar errado, porque ele conhece o futuro, ele vai falar, não, filho, não é assim. Não é por esse caminho. Você acha que está certo, porque o povo ali estava tomando a decisão achando que eles estavam acertando. Mas na verdade eles estavam errando. Mas o que faltou? A comunhão com Deus, consultar ao Senhor. E muitas vezes na sua vida, você toma decisões que te levam ao passado, que te levam a fazer acordos, a fazer parcerias, a fazer ali comunhão com o diabo. Quando você já teve uma vida liberta, quando Deus ali já restaurou a sua vida. Então a gente precisa se atentar e ficar vigilante justamente com isso, porque é assim que o diabo age. Ele não age ali de forma grandiosa, ele age ali com calma, colocando uma ideia, colocando ali um pontinho, colocando um pensamento. E aí quando você vê, você já está totalmente envolvido ali com o inimigo. E no próximo diz assim, ó, que ali fala na passagem, né? Eles fizeram planos sem o Senhor, porque eles tomaram ali os planos, então veio a ideia, e eles ali conversaram entre si, e decidiram que eles iriam ali procurar o povo do Egito, fizeram acordos, então eles, além de pensar, eles agiram sem a direção do Senhor, e aí a consequência disso foram que eles amontoaram pecado sobre pecado. E aí eu fiquei pensando muito na passagem da pregação da pastora Ana, de terça-feira, que você vê que uma coisinha que começou com um pensamento, foi para ação, e aí resultou no pecado. E aí eu fiquei pensando, né? Eles estavam ali, a Bíblia não fala que foi um homem, a Bíblia fala que o povo de Deus. Significa que existiam ali mais de uma pessoa. E aí não teve um no meio deles para falar, gente, não, isso não é certo. Vamos perguntar para Deus o que Deus acha? Vamos perguntar ali qual que é a opinião de Deus a respeito dessa decisão? Para que a gente não tome nenhuma decisão errada, para que a gente não tome nenhum passo em falso? Não. Eles foram agindo e não teve nenhum ali que parasse no meio do caminho. Então, a gente volta para a pregação de terça-feira da importância da gente saber as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão ali em nossa volta, quem nós escolhemos. Porque quando você cogita uma ideia, uma possibilidade de você tomar uma decisão que não é de acordo com a direção de Deus, ou que você nem sequer perguntou a direção de Deus, você precisa ter pessoas ao seu lado que vai te alertar. Pessoas que vão abrir ali os seus olhos. Então, por isso é importante a gente saber com quem a gente anda. E aqui, a gente percebe ali um efeito dominó. Uma decisão foi levando a outra, que foi levando a outra, que no final, o resultado foi o pecado. O resultado foi desobedecer a Deus. O resultado foi ali o povo de Deus, que tem o nome de povo de Deus, entristecendo ao Senhor, entristecendo a Deus. E aí eu até coloquei aqui no próximo, efeito dominó, né? Todo mundo já viu, né? Já até brincou, provavelmente criança, né? Quando a gente monta ali o dominó,
enfileiradinho, e aí quando está todos montadinhos, a gente faz o quê? Derruba o primeiro, e quando você derruba o primeiro, todos caem em sequência. Não existe um que fica ali em pé. Quando você derruba o primeiro, todos caem. E aí, diz assim, ó, o efeito dominó, ou efeito cascata, é uma reação em cadeia, onde um evento inicial causa uma série de consequências sucessivas. A metáfora vem do jogo de dominó, quando as peças são enfileiradas e derrubar a primeira faz com que ela derrube a seguinte, gerando uma consequência contínua de quedas. E quando eu li esse efeito dominó, né, o significado geral, eu fiquei pensando, é justamente isso que acontece na fé. Quando a gente vê uma pessoa que está na fé, que está na obra, e aí você fala assim, aquela pessoa ela caiu, aquela pessoa ela se esfriou. Gente, não acontece do dia para o outro. Não acontece do nada. É uma coisa que vai levando a outra. Então, um dia por conta da correria você não ora, mas você orava todos os dias, mas hoje você não orou. Aí amanhã você já não louva. Aí no outro dia você vir para a igreja, já é um peso, já é você está aqui fisicamente, mas a sua mente está na sua casa, está no seu trabalho, está no filho. Aqui é pastor, os obreiros estão falando e você não consegue nem prestar atenção naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vivendo. E aí você está com sua mente lá fora, apesar do seu corpo estar aqui. E aí você era a pessoa que jejuava, mas aí na correria, por conta dos eventos, por conta dos compromissos, você já não jejua mais. E aí quando você vê, você já não tem mais aquela comunhão que você tinha antes com Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo ele quer que o efeito dominó vire um padrão, vire um costume no nosso meio. E não pode ser. Você não pode achar normal acabar o dia assim que você tem falado com o Senhor. Não pode ser normal você passar mais de uma semana sem jejuar, sem orar. Porque o que nos liga ao Senhor, o que faz a gente ter comunhão com Deus é justamente a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é o nosso momento de adoração. Se você não faz nada disso, se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra, se você não louva o Senhor, não só aqui na igreja, porque aqui na igreja é fácil. Eu estou falando lá fora, na sua rotina, no seu dia a dia. Se no seu dia a dia não existe momento, não existe espaço para que Deus habite, para que Deus se faça presente, você não pode dizer que você é um cristão. Você não pode dizer que você é uma pessoa que busca o Senhor. Porque buscar o Senhor 3 vezes na semana não é buscar a Deus. O que Deus ele quer com a gente é intimidade diária. Ele quer comunhão. Ele quer ali estar presente todos os dias. E não só na oração que você ora para poder comer e abençoar o seu alimento. Mas Deus ele quer profundidade. Para que não haja esse efeito dominó na sua vida espiritual, você precisa buscar ter profundidade com o Senhor. Você precisa buscar ali, manter firme, manter ali diariamente o seu relacionamento ativo, o seu relacionamento bom com o Senhor. Para que assim você consiga vencer as investidas que o diabo lança sobre a sua vida. E aí, na palavra de Deus fala assim, lá em Gênesis 37, a gente vai ver nessa história o efeito dominó acontecendo. Em Gênesis 37, 21 diz assim, mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. Rúben disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para livrar deles o fim de levá-lo, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então aqui essa passagem é justamente quando José, aquela situação ali, quando os irmãos de José tentam ali matar ele. E ali, no momento em que José chega, eles estavam levando ali as ovelhas do seu pai para poder passear, e ali o pai de José manda ele ir até os irmãos. E quando ele está chegando perto dos irmãos, os irmãos ali tinham raiva, tinham ódio de José, por conta dele ser o filho preferido, por conta dele ficar falando dos sonhos dele. Então existia ali já uma inveja entre os irmãos. E quando eles se veem ali longe do pai, e ali com José sozinho, eles têm a brilhante ideia de vamos matá-lo. A gente mata ele e acaba com esse problema, com esse rei, porque José ali, na cabeça dele, se achava
por conta de ser ali amado pelo pai. E aí, no meio do caminho, no meio daquela decisão, Rúben, ele não fica de acordo com os irmãos. Ele não é ali totalmente de acordo de matar José. Ele tem a ideia de, não, vamos jogar ele ali no poço, vamos jogar ele ali na cisterna, que é melhor. Porque qual era a ideia dele? Ele não fala para os irmãos, mas a ideia dele, até que fala aqui embaixo, ele tinha a intenção de pegar José e levar de volta para o pai. Mas aí a história continua. E aí diz assim, ó, em Gênesis 37:30. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Então, olha o que aconteceu. José está se aproximando, eles têm a ideia de matar, Rúben tem a ideia de jogar ele no poço. Só que a Bíblia fala que ele sai dessa situação. Ele sai ali do momento em que eles decidem jogar ele no poço. Então, até então, Rúben ele sai com a ideia de que vão jogar ele no poço. Só que, quando Rúben está ausente, eles decidem ali tirar José do poço e vender José para a caravana. E aí, quando o Rúben ele volta para resgatar José, José não está mais no poço. Porque os irmãos tomaram a decisão de vendê-lo, mas ele não sabia. E aí ele vai até os irmãos e ele pergunta: mas por que ele não está lá? O que a gente vai fazer agora? E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando assim: Rúben, ele era o mais velho. E o mais velho, além de ser ali o mais velho, de ser homem, ele tinha ali autoridade e ele tinha ali poder sobre os irmãos. Então, ele não precisava nem discutir o que eles iriam fazer ou não com José. Se ele falasse que não iria matar ou que não iria vender, não iria matar e nem vender. Ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade sobre os irmãos por ser o mais velho. Mas aí a gente percebe, voltando à história, lá em Gênesis 35, que tem algo na história de Rúben que impede ele de salvar a vida de José. Porque lá em Gênesis 35 diz assim, ó: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Então, antes dessa história dos irmãos de José, existe um momento na vida de Rúben ali que ele se deita com uma das concubinas de seu pai. E ali ele causa ali uma mancha, uma desonra ali na sua família. E ali, quando eu li isso, eu fiquei pensando, Rúben, ele tinha todo o poder e autoridade para livrar ali a vida de José. Mas por conta de seu pecado, por conta de seu erro, ele fica sem voz. Porque ele fala, os irmãos até ouvem, né, e aí mudam de ideia para vender, mas ali ele não é levado a sério, porque o respeito e a autoridade que ele tinha como mais velho, ele perdeu no momento em que ele pecou e errou lá atrás. E aí aqui ele não se sente mais digno, ele não se sente mais ali com coragem para enfrentar os irmãos, porque ele já estava ali envergonhado. Tanto que quem toma a frente e toma a decisão ali de vender José é Judá. Quem resolve aquela situação de tirar e vender e ganhar o dinheiro em cima de José é Judá e não Rúben. E aí, Deus ele falou muito forte ao meu coração, porque você consegue ver o efeito dominó? Rúben, ele era o filho primogênito, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele seria o filho que, quando o pai ali morresse, ele estaria à frente ali da família, né? Seria o líder ali da família, mas por conta do seu erro, ele ali nem consegue ao menos salvar a vida do seu irmão. E aí a gente vê que um erro vai levando ao outro. E aí eu fiquei pensando, na nossa vida, né? Quantas vezes, por conta de uma falha, por conta de uma decisão mal pensada, por conta ali de um sentimento que a gente carrega, a gente permite que o diabo roube de nós aquilo que a gente tem mais de precioso. Porque ali naquela época, ser o primogênito era uma das melhores bênçãos que tinham. Todos os filhos ali queriam ser o primogênito, queriam ali ter o poder, a autoridade, a unção, a proteção do pai em ser o primogênito. Mas você vê que por uma decisão, por um desejo, por um momento ali em que ele se deixou levar pelos desejos da carne, ele joga tudo a perder. E talvez lá atrás, quando ele se deitou com a comida do pai dele, ele não pensou que no futuro isso envolveria a vida do irmão dele,
Ele não pensou que diante da família dele, ele ficaria sem moral, ele ficaria ali sem crédito, por conta daquele erro. E isso é tão forte que, mais pra frente, a palavra fala assim, lá no 49, fala assim, isso aqui é Israel falando, tá? Rúben, você é o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será mais o excelente, porque subiu ao leito do seu pai e profanou. Você profanou a minha cama. Então, você vê o quão forte isso é e o quão isso manchou ali a vida de Rúben, que mais pra frente ali, quando Israel está quase ali morrendo, né? Então ele reúne os filhos para falar como que seria após a morte dele. O que Israel fala para Rúben é isso, que ele era o filho excelente, ele era o primogênito, ele era ali o que tinha todas aquelas qualidades, mas no final ele não seria nada, por conta daquele pecado, por conta daquele erro. Então a gente consegue entender aqui o quanto é sério e quanto a gente precisa pensar nas nossas decisões, naquilo que a gente toma, e pensar que as nossas decisões elas não influenciam só a nossa vida. Não é só a nosso respeito que a gente fala, é a respeito daquelas pessoas que estão à nossa volta, é a respeito das pessoas que Deus ele quer que a nossa vida alcance. Porque talvez se Rúben não tivesse errado lá atrás, Deus até poderia ter usado a vida dele para salvar a vida de José. E aí Deus faria de outro jeito para que José virasse governador. Porque Deus ele tem mil maneiras de fazer, e como ele pode fazer, isso não cabe a nós. Mas por conta do erro, por conta ali de carregar a vergonha, de carregar ali o desprezo do seu pai, Rúben, ele se sente ali de mãos atadas. E muitas vezes nós, quando pecamos, quando ali abandonamos ali a vontade de Deus, nos colocamos nessa mesma posição. Na posição de que você até poderia salvar a vida de uma pessoa, talvez você até assiste um amigo, uma pessoa que você conhece ali tomando uma decisão errada, mas aí quando você olha para a sua vida, você fala assim, mas quem sou eu para falar alguma coisa para aquela pessoa se eu estou longe do altar, se eu também não estou cumprindo o meu propósito? E aí você é impedido ali por conta das suas decisões, das suas ações, de salvar a vida de alguém, por conta de um erro do passado, por conta de algo que você fez lá atrás. Mas a boa notícia, né, é que se nós estamos aqui hoje, é que Deus, ele tem misericórdia, ele é misericordioso. Ele nos dá a chance e o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Porque a vida de Rúben, ela não finaliza ali, né? A gente sabe que mais pra frente, lá, quando eles se encontram com José novamente, e ali eles querem pegar Benjamim, que era o irmão mais novo, para ficar no lugar, eles não deixam. Eles se colocam ali, não, então deixa eu no lugar dele, mas deixa que ele volte para o meu pai. Então você vê que depois os irmãos ali, até Rúben, eles se arrependem daquilo que eles fizeram. E aí eles alcançam ali, através de José, a misericórdia de Deus. Mas ali eles precisaram querer. Ali eles são testados e eles mostram ali que eles não tinham mais aquela mente que eles tinham lá atrás. Que eles não tinham o mesmo pensamento da época de José. Mas o problema é que, muitas vezes, a gente passa anos da nossa vida batendo no mesmo erro que a gente cometeu lá atrás. Quantas vezes você errou, quando você errou, você tinha 15 anos, você tinha 20 anos quando você errou. Aí você está com 30, está com 40, e você ainda está agindo como você tivesse 15, 20 anos. Você ainda continua insistindo no erro. Ou você até não erra mais como antes, mas você permite que aquele erro fique ali te acusando, fique ali te colocando para baixo. E aí Deus ele te dá a chance de voltar para o altar e você fala, ai, mas eu não volto porque eu já errei lá atrás. Ah, mas eu não faço, eu não cumpro o meu chamado porque eu já pisei na bola antes. Eu sempre tento e não consigo voltar. Eu sempre quero, mas aí eu começo e caio de novo. Meu amado, se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, significa que o Senhor ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o propósito dele na sua vida. Seja o seu propósito no altar, seja o seu propósito na sua casa. Porque talvez você esteja aqui hoje, mas de tanto você errar por dentro da sua família, de tanto você pisar na bola, de tanto você falar que vai fazer e não faz, você não tem crédito mais. Você não tem moral mais. Então para olhar na sua vida, aonde o diabo está roubando
sua dignidade, aonde o diabo está roubando a sua autoridade, aonde você tem permitido que o diabo te envergonhe. Porque foi isso que aconteceu. A vergonha ali do erro do passado impediu Rubens de agir, de tomar uma decisão, de fazer ali o que ele podia ter feito. E talvez você se sinta de mãos atadas diante da sua vida por conta do erro do passado. Mas a pergunta é, até quando? Até quando você vai deixar o diabo te envergonhar? Até quando você vai deixar o diabo roubar a sua dignidade? Até quando você vai viver preso ao pecado e deixando o diabo agir na sua vida, sendo que a sua alma clama pela presença de Deus? Porque é isso que a nossa alma busca. Enquanto a nossa carne ela grita pelo pecado, a nossa alma ela busca, ela anseia pela presença de Deus. E se nós estamos aqui hoje, significa que o Senhor ele quer nos restaurar, ele quer nos transformar. Mas para isso a gente precisa abrir espaço para que ele possa agir na nossa vida, né? E no próximo diz assim, ó, aquele erro havia lhe custado silenciosamente a sua autoridade e respeito. A gente está falando de Rubem aqui, né? Aí no próximo diz assim, ó, Rubem, ao se deitar com a concubina de seu pai, que foi o primeiro erro, né? Ele perde o respeito e a autoridade diante da sua família. E aí, em consequência, não consegue salvar a vida do seu irmão. Então, ele erra lá atrás, com a concubina do pai. E aí, diante da sua família, ele é envergonhado, porque aí ele fala que o pai soube daquela situação. Então, o que ele fez ali foi um erro que foi exposto ali para sua família. E aí, por consequência disso, ele não consegue salvar a vida do seu irmão. E aí eu fico pensando, né, que nós estamos aqui, todos nós temos um propósito, um chamado do Senhor na nossa vida. E a cada atitude que a gente toma, a gente pode se aproximar ou se distanciar desse propósito. Rubem ali, ele tinha ali o propósito de ser o primogênito, daquele que iria liderar, que iria ali estar à frente dos seus irmãos, da sua família, no lugar do seu pai. Mas quando ele toma uma decisão errada, ele se afasta desse propósito. Foi uma atitude, não foram várias. Não foi uma vida de erro. A Bíblia não fala assim, Rubens errou nisso, 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 isso. Não, foi um erro. Um erro mudou toda uma história, não só dele, mas da sua família. E na nossa vida não é diferente. A cada atitude que você toma, você ou se aproxima ou se distancia da presença de Deus. E juntamente com você, você leva as pessoas que Deus quer que você alcance. Ou não. Porque quando você se afasta, quando você se permite estar longe, você deixa de evangelizar, você deixa de ser um testemunho, você deixa de ser um exemplo. Rubem, ele não era mais um exemplo do irmão mais velho, porque ele tinha errado. Então, quando ali Judá vê a falha do irmão, vê a brecha, quem toma a atitude? Judá. Que foi outro que, ao invés de, já que ele estava no lugar ali do irmão, tomando as decisões, ser o que iria guiar os irmãos ao caminho bom, foi o que guiou os irmãos ao erro. Porque, além de querer jogar o irmão no poço, depois de vender o irmão, eles têm a ideia de enganar o pai. De não, vamos pegar a túnica, matar o animal, encher de sangue e falar que uma besta comeu. Então você vê que não foi só matar o irmão, vender o irmão. Depois tiveram que ir lá mentir para o pai e durante anos viveram uma vida enganando o pai. Uma vida ali de mentira. Até que eles cheguem lá no Egito, e aí vão pedir ajuda, e aí eles veem que José ali foi salvo. Mas você percebe que durante anos, esses irmãos carregaram a culpa, carregaram o peso, carregaram ali o castigo, né, de algo que eles não precisavam. E às vezes você está aqui e você está há anos carregando o peso do pecado. O peso da culpa, o peso daquilo que você não deveria ter feito, mas você fez. Eu não deveria ter saído, eu não deveria ter abandonado, eu não deveria ter escolhido, eu não deveria ter tomado essa decisão. De fato, eu não deveria. Mas agora que você já tomou, que você já fez, e você se arrepende, o que você vai fazer com isso? E a gente muitas vezes tem a mania de deixar com que a culpa, ao invés dela nos impulsionar para tomar a decisão de nos libertar e de seguir em frente, a gente permite que a culpa nos afunde. Que a culpa ali fique na nossa mente. Que a culpa ali fique nos condenando. Que a culpa fique nos acusando.
Mas a palavra fala de Deus que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você se arrepender, meu amado, se dentro do seu coração houver arrependimento, se a sua oração ela for sincera, não importa quais são as acusações que o diabo plante na sua cabeça, não importa o que o diabo fala para você, o que Deus ele fala hoje para você é: vem, meu filho, vem, que eu te limpo, que eu te purifico. Quantas vezes na Bíblia a gente já leu? A prova disso é Nínive. A palavra de Deus fala que Deus mandou Jonas ir lá mandar a profecia de que Nínive seria destruída. Essa era a profecia de Jonas. Não era uma profecia de bênção, não era uma profecia de salvação, não era uma profecia de que Deus vai restaurar e vai abençoar esse povo. A profecia era que a destruição do Senhor seria contra aquela cidade. E ali, quando acontece toda a história de Jonas, ele chega lá e ele lança a profecia, e o povo, quando ouve aquela profecia, se arrepende. Deus, ele muda a posição dele diante de Nínive. E aí, o que era para ser uma destruição, vira ali a misericórdia e o perdão de Deus. Você entende que o seu coração sincero, que a sua oração pode mudar a decisão e a opinião de Deus a seu respeito. Você pode mudar aquilo que Deus ele tem para a sua vida, através da sua oração. Porque através da sua oração sincera, Deus ele pode quebrar as maldições que o diabo age na sua vida. Deus ele pode quebrar as correntes que te aprisionam no pecado. Deus ele pode livrar a sua família da carga espiritual que talvez você levou para sua casa através do seu pecado. Mas para isso precisa haver arrependimento. Para isso precisa haver um coração sincero. E a palavra de Deus fala assim, lá em Jeremias 30. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva no livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E aí, eu tirei de manhã a palavra que saiu de Israel. E aí, na hora do almoço, eu fui pedir para Deus a confirmação. E a confirmação foi a de Jeremias, que também é uma palavra que antes fala ali do povo que vivia no pecado, do povo que tinha ali se afastado da presença de Deus, mas que no momento ali da vida do povo, eles se arrependem e eles buscam a Deus novamente. E aí, a resposta de Deus para aquele povo é essa daqui. E eu fiquei muito grata, na hora meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei pensando, né, quantas vezes, né, a gente erra, a gente peca, a gente toma decisões que a gente não deveria ter tomado, e ali, quando a gente, basta uma oração, para que a resposta de Deus seja essa daqui, porque a palavra de Isaías, Deus fala várias coisas ali que o povo ia fazendo. Várias coisas, vários pecados, várias decisões que o povo ia tomando. Não eram uma, eram várias. E aí aqui em Jeremias, bastou que o povo se arrependesse para que a palavra de Deus fosse: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você tem noção disso? Da grandeza que é isso? De nós que somos humanos, falhos. E Deus ele sabe, porque ele conhece o futuro. E Deus ele sabe que a gente se arrepende hoje. E pode ser que amanhã a gente pegue novamente. Mas você não vê Deus preso a isso. Você não vê Deus falando assim, porque quando a gente para ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que todo instante Deus ele passa perdoando o povo, restaurando e criando um plano, e vai mandar um filho, e entrega um cordeiro, e faz. A vida de Deus é salvar o povo. Ele vive ali para salvar o povo. E várias estratégias, e vários momentos, e várias oportunidades Deus dá para o povo, e em várias oportunidades o povo decepciona a Deus. Mas em nenhum momento em que Deus está ali restaurando a aliança com o povo, Deus ele fala assim: olha, eu vou te perdoar, sabendo que no próximo rei, porque era assim, né? Um rei, eles buscavam a Deus, no outro rei, eles buscavam aos deuses. No outro rei, buscavam o Senhor, no outro rei, era assim a vida do povo, quando a gente para ler. É isso aqui, uma montanha russa. E talvez a gente também viva
nessa montanha-russa. Talvez tenha um dia que você acorda, louvando a Deus, sendo grato, agradecendo pela vida, agradecendo pela sua família. E aí tem um dia que você acorda, pronto para pecar, pronto para errar, pronto para falhar. Só que em todo momento em que há arrependimento sincero, Deus ele sempre está lá para nos perdoar. Deus ele sempre está lá para falar assim, ó, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. E a gente precisa confiar. E a gente precisa tomar posse disso. Porque você foi chamado para ser povo do Senhor. Você foi chamado para ser o escolhido dele. Então você não pode viver uma vida onde você faz aliança, onde você faz parceria, onde você faz acordos com o diabo. Porque você não precisa disso. Você não precisa ter acordos com quem só pode te dar destruição. Porque é isso que o diabo tem para nos oferecer. A palavra fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não existe nada de bom que o diabo possa te oferecer. E eu estava falando esses dias para a obreira que quando a gente vai buscar as crianças, né, principalmente domingo de manhã, a gente pega de manhã, ou tem a gente da igreja, as crianças, ou tem a galera que passou a noite no fluxo, né, a noite ali. E aí você vê cada situação, cada coisa assim, das pessoas bêbadas, das pessoas drogadas. E aí eu falei para ela esses dias, eu falei assim, eu já percebi, as pessoas elas acham que quando elas pecam, quando elas erram, quando elas tomam decisões na vida dela, é que a consequência é o inferno, eu vou pro inferno. Eu até ouvi esses dias um jovem falando assim, eu vou pro inferno mesmo. E, coitado que ele não sabe o que ele está dizendo, né, claramente. Mas o que eu fiquei pensando é que antes do inferno, o plano do diabo é humilhar as pessoas, é envergonhar, é roubar a dignidade das pessoas. Porque quando você vê uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, uma pessoa que ela estaria afastada da presença de Deus, você vê que ela toma atitudes, ela faz coisas que talvez ela não percebe o quanto ela está ali se envergonhando. Porque ela acha ali que ela está arrasando, ela acha ali que ela está chamando a atenção, mas na verdade ali ela está sendo envergonhada. O diabo ali está usando aquela situação para humilhar aquela pessoa. E a pessoa ela não se dá conta disso. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque o diabo, ele te promete, quando você está na fé, ele te promete uma festa grandiosa, com glitter, com purpurina, com tudo. E aí quando você toma a decisão de abandonar, de errar, de falhar, quando você chega lá fora, você vê que não é nada disso. Que tudo que ele tinha para você era uma grande mentira. Que tudo aquilo de colorido, na verdade é preto, escuro e sozinho. Então que a gente venha tomar a decisão e que a gente venha tomar posse dessa última palavra, sabe? Que é a restauração do Senhor. Que a gente venha se colocar na posição de ser o povo do Senhor, do povo que faz a vontade dele. E quando o diabo vier soprar nos nossos ouvidos as promessas, os planos que ele tem, que a gente venha se lembrar que a gente não precisa. A gente não precisa se humilhar para o diabo. A gente não precisa vender as nossas promessas para ele. Porque tudo aquilo que Deus ele tem para nós é muito maior, é muito mais glorioso. Porque nada que o diabo possa nos oferecer se compara com o que Deus ele tem para nós. Então que a gente venha tomar posse disso, amém?